Olá, alunos! Nossa atividade de hoje vai ser no livro de artes do 6º ano. Acompanhem lá. Capítulo 2, Mundo Interiores. Hoje, então, nós vamos continuar a nossa reflexão em cima da nossa individualidade. Semana passada, na atividade passada, nós trabalhamos com o autorretrato, através das cores que expressavam a nossa personalidade. E nessa atividade não vai ser diferente. Nós vamos continuar trabalhando com o nosso retrato, com o nosso autorretrato. Então, vimos no capítulo anterior vários autorretratos e refletimos sobre as escolhas visuais que vão além da representação da aparência física. Observe atentamente essa obra que aparece aqui, a obra Autorretrato com Anjos, de Maria Auxiliadora da Silva. Foi feita em 1935 a 1974. Vamos dar uma olhada com atenção, vamos observar todos os detalhes desta obra. Então, o que esse autorretrato pode nos contar sobre essa artista, de acordo com a análise que a gente fez? Percebam que tem a imagem dela, né, a foto dela segurando o autorretrato dela, que não é só um autorretrato do rosto, mas sim ela colocou mais coisas ali junto. Ela colocou semelhante à roupa que ela está vestindo, a roupa branca rendada, ela colocou anjos, ela colocou uma coroa de flores ao redor. Se a gente fosse fazer uma análise nessa obra, o que essa obra estaria dizendo para a gente sobre a artista? Maria Auxiliadora da Silva foi uma artista que abriu caminhos e espaços. Por bastante tempo, expôs suas pinturas em feiras populares na cidade de Embu das Artes, em São Paulo, e na Praça da República, no centro de São Paulo. O tempo passou e seu trabalho chamou a atenção de alguns críticos de artes que ajudaram a construir uma exposição nos Estados Unidos, no momento em que ela ganhou projeção também no Brasil. A artista morreu jovem, aos 36 anos, depois de anos de luta contra um câncer. Note, então, que na pintura da Maria Auxiliadora é um autorretrato com elementos que são ao mesmo tempo bastante evidentes e com significados simbólicos do que ela estava vivendo. Ela representava a si mesma cercada por anjos, enquanto pintava. Ela está cercada por um círculo de flores e anjos que estão por toda parte ao redor dela. Percebam bem que cada autorretrato, então, traz uma individualidade. Assim como na semana passada era para a gente usar as cores que representassem a nossa personalidade, nesse trabalho também. Ela expressou ali o momento que ela estava vivendo, talvez pela luta contra o câncer, né? A esperança dela, rodeada por anjos, flores e tudo mais, era uma certeza que ela sabia, era algo que ela estava vivendo naquele momento. Será que, com base apenas nessa observação, conseguimos dizer alguma coisa sobre ela? Onde ela morava? De onde ela vem? Com quem convive? Somos nossas individualidades. Ninguém é igual a ninguém. Mas trazemos aprendizados e hábitos que vêm das nossas tradições, das muitas culturas que nos formam. A origem da nossa família pode ser a primeira delas, mas estamos inseridos em uma série de comunidades para além da casa onde vivemos, que todas servem como experiência pessoal para nós. Com quais grupos você se identifica? Fazendo uma análise tua agora. Quais são os elementos que ajudam a formar o nosso jeito de ser, de pensar, de agir? Quando fazemos um autorretrato, isto é, quando representamos a nós mesmos, também estamos representando, de algum modo, o que nos faz ser e o que somos. O que nos faz ser assim? Quais foram os ensinamentos que nós tivemos? E aí podemos trazer centenas de questões em relação à nossa individualidade e o que nos faz seres únicos. O que nos conecta com as pessoas que estão próximo a nós também faz a gente refletir. Quais são as coisas, quais são os pontos também em comum que temos com as pessoas que estão ao nosso redor?
Então, na página 34, aparece uma obra, né, de um artista que se chama Anthony Gorley, e essa obra se chama Another Place, que quer dizer o quê? Outro lugar. Gorley, então, criou essa obra através de esculturas, um conjunto de esculturas instaladas em uma praia da Alemanha. E elas ficavam próximo à areia. E quando a maré subia, essas esculturas que eram de ferro fundido, elas eram banhadas pela água e muitas vezes elas sumiam enquanto a maré era alta, né? E é um trabalho muito bonito que o artista fez, a gente pode observar pela imagem. Podemos ver na imagem metade do corpo sobre a areia ali. E dessas esculturas, eram 100 esculturas instaladas na praia e que dava uma observação muito bonita às pessoas. Então, Gorley trabalhava com esculturas e investigava as relações do corpo humano com o mundo. Em muitos de seus trabalhos, realizava ou realiza um processo interessante. Escolhe uma pose, fica parado nela e, com a ajuda de assistentes, modela o próprio corpo com gesso, criando um molde que depois será preenchido com cobre e outro tipo de material. Deste modo, cria uma matriz que pode produzir de forma o seu corpo muitas outras vezes em diversos locais como ele preferir. É o que ele fez no trabalho que se chamou Event Horizon, que quer dizer horizonte de acontecimentos, nesta outra imagem que está aí na página 35. Então, é uma outra obra onde ele apresenta essa instalação de movimentos que ele realizou com o corpo dele e moldou no gesso e depois tirou várias imagens, várias matrizes, várias esculturas desta posição que ele fez no gesso e espalhou pela cidade. É um tipo de instalação também trabalhando com o corpo humano. E aí chegamos a um outro ponto. O que será que faz dessas esculturas peças tão familiares a todas as pessoas? O que deixa elas tão iguais a todas as outras pessoas? Porque sabemos que ela é de uma pessoa. Ela é moldada em cima da individualidade de uma pessoa. Mas o que traz de comum às outras? Com certeza é o corpo humano, né? O nosso corpo. Chegamos a um ponto importante em que todos os seres humanos podem se identificar com aquilo que têm em comum, a estrutura do corpo. Mas diferente das esculturas feitas por Gorley, cada corpo tem um formato diferente e sua própria história. Este é outro modo de nos identificarmos, não apenas pelo que temos em comum com toda a humanidade, mas com o que temos específico em relação às nossas origens e história. E é aí que vai começar nosso trabalho desta semana. Baseado, então, nessa nossa individualidade e no ponto em que todos temos em comum, que é o nosso corpo humano, a nossa atividade vai ser o seguinte: realizar a escultura de um corpo humano, do seu corpo humano. Essa escultura pode ser pequena, não precisa ser nada grande. Você pode utilizar qualquer tipo de material, seja ele lã, tecido, papel, arame, massa de modelar, argila, pedra, o que vocês quiserem utilizar para representar o corpo humano de vocês. No movimento, nas características, inserir alguma coisa que tenha a sua identidade própria para caracterizar esse autorretrato do corpo humano de vocês. Então, para isso, eu vou postar aqui, vou colocar nesse vídeo algumas ideias e alguns trabalhos de escultura relacionada ao corpo humano. Porém, não precisa ser nada igual ao que está aqui. Cada um vai fazer de acordo com a sua individualidade. E aqui estão uma série de ideias que representam um corpo humano. Aqui tem mais que um corpo humano. Claro que vocês vão colocar num suporte apenas o de vocês, uma base embaixo que suporte, né, que equilibre o corpo de vocês. E os materiais poderão ser dos mais variados: arame, madeira, papel laminado, papel mesmo,
como vocês quiserem e acharem mais fácil o trabalho de vocês, tá? Estou aguardando as esculturas de vocês, caprichem, eu sei que vão sair ótimas esculturas. Um beijão!